Quando um novo ser nasce e pela primeira vez abre os olhos, apesar de estar vivo, ele não tem autoconsciência. Assim como um bebê, tudo à sua volta será considerado como algo novo. De acordo com Descartes e seu princípio, penso, logo existo, a consciência surge como fundamento e modelo de todo o conhecimento. Através dela, sabe-se que se existe e que se é, ou seja, uma coisa pensante, uma alma separada do corpo. Atualmente, apesar de inúmeras teorias a respeito do assunto, o funcionamento da consciência humana ainda é um dos maiores mistérios da neurociência. Ao mesmo tempo, é sabido que também existem interpretações religiosas sobre isso, visto que muitos acreditam que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Assim, ele se tornou alma vivente. Contudo, é inquestionável dizer que a mente do ser humano ainda é um dos maiores mistérios, assim como o próprio universo. Como se não bastasse o questionamento do porquê estamos aqui e de onde viemos, também surge o enigma: para onde vamos após a morte? Inicialmente, para melhor compreensão, primeiro precisamos seguir uma linha imaginária, na qual nos levaria a um hipotético esclarecimento. Sendo assim, selecionamos duas grandes possibilidades bastante conhecidas. A primeira é que, de acordo com o Espiritismo, ao passarmos pelo processo de morte, a vida continuaria em um plano conhecido como mundo espiritual. Não obstante, ainda existiria um processo de reencarnação que nos colocaria de volta no ciclo de nascimento. Ou seja, em outras palavras, haveria um retorno da consciência, porém em diferentes circunstâncias. No entanto, a nossa segunda explicação, baseada no catolicismo, nos diz que, quando o indivíduo morre, ocorre uma separação. O corpo volta para a terra, o espírito volta ao lugar de onde veio, Deus, e a alma pode ir para o céu, ou inferno ou purgatório. Sendo assim, de modo grosseiro, esses dois argumentos seriam como um trem, aonde o sujeito desceria em uma estação de paz eterna ou sofrimento e jamais voltaria ao trem. Ou ele desceria aonde habitam os espíritos e haveria grandes possibilidades de retorno ao trem, de acordo com a vida que teve. Por fim, com a intenção de adentrar de modo mais claro aonde queremos chegar, iremos seguir viagem, escolhendo retornar ao trem. Seguindo os trilhos do Espiritismo, podemos descobrir que existem casos reais de crianças que nasceram afirmando possuir lembranças de outro eu, como por exemplo, o caso do garoto Edward Daustrian. O pequeno Edward passou a contar à mãe que morrerá aos 18 anos nas trincheiras, quando foi baleado na garganta, descrevendo todo o cenário do que aparentava ser a Primeira Guerra Mundial. A mãe, Patricia Daustrian, muito preocupada, decidiu levar o filho ao médico, que, sem conseguir encontrar a causa das dores de garganta, optou por arrancar as amígdalas de Edward por precaução. Após a remoção cirúrgica, um cisto se desenvolveu na garganta do garoto e os médicos não sabiam mais o que fazer para retirá-lo. Os relatos sobre a suposta morte nas trincheiras com um tiro e a descrição de um cenário típico da Grande Guerra fizeram com que familiares e médicos se interessassem mais pela história do menino, que quando se sentiu à vontade para contar mais detalhes sobre sua vida passada,
teve sua garganta completamente curada e o cisto desapareceu sem nenhuma explicação médica. Portanto, surge a seguinte indagação: será que seria possível trazer memórias, traumas, conhecimentos de outras vidas? Se sim, por qual motivo? Ao longo da história da humanidade, é evidente que houveram pessoas que marcaram o mundo, seja pela sua forma de pensar ou pelos seus atos. É o caso também de Louis Pasteur, que apesar de ter crescido em uma família militar e ter se formado em letras, se enveredou para o lado da ciência e da química e revolucionou a medicina. O cientista francês foi o responsável por detectar que germes são a razão de muitas das doenças infecciosas. Até então, os hábitos sanitaristas não eram nada desenvolvidos e as pessoas tinham muito mais contato com bactérias. Ferver algo para desinfetar, por exemplo, foi uma ideia que saiu da cabeça dele. Se não fosse Pasteur provar que micro-organismos do ar infectavam matérias, não teríamos desenvolvido métodos de asepsia e esterilização que hoje são fundamentais no dia a dia. Caso contrário, provavelmente os nossos hábitos de higiene seriam muito menores e as pessoas continuariam morrendo pelas doenças mais comuns, como uma gripe. Dando seguimento ao nosso devaneio espiritualista, será que esse mesmo cientista já tinha essas informações previamente em sua consciência e foram acessadas no momento certo? Seria a consciência que habita em Louis que veio com essa missão que mudou o mundo por ser uma consciência mais evoluída, tendo em vista a consciência humana? Ou foi apenas uma intuição? Sendo uma intuição, quem o inspirou? De onde veio? Talvez uma consciência maior que rege tudo, mais desenvolvida. É suspeitamente notável que a raça humana foi tendo picos de evolução a cada era, como se as pessoas das próximas gerações nascessem um pouco mais sábias, com conhecimentos além de seu tempo. Teria sido essa capacidade adquirida em outras vidas? Essa seria uma possível prova de vidas passadas? Mas ampliando ainda mais nossa imaginação, se a ideia se originasse de um único ser humano em uma única existência, será mesmo que seu conhecimento se limitou apenas na vida de ser humano? Nesse momento, rompemos com a barreira do espiritismo e o nosso trem agora passa a se mover sem trilhos, sem matéria, rumo ao universo. Com toda certeza, a história do homem barbudo que nasceu em Belém é cercada de milagres e mistérios, visto que alguns conhecimentos e feitos relatados na Bíblia são de fato coisas extraordinárias, que ainda atualmente não há uma explicação absoluta para tais atos registrados. Apesar de não haverem provas, alguns acreditam que, devido a um nível de consciência de Jesus de Nazaré, era praticamente improvável que suas origens fossem humanas. De modo mais claro, esse ser poderia ser considerado um extraterrestre, que por algum motivo veio à Terra. Nós nascemos como uma centelha divina, uma mônada, que vai cursando diferentes estágios evolutivos, numa escola que é um planeta, noutra escola que é outra, né? E Jesus claramente é uma mônada mais velha do que nós, mas que passou pelos mesmos ditames das leis universais que nós passamos. Qual é a diferença entre Jesus e nós? Ele fez escolhas certas, em momentos certos. Ele fez escolhas pelo todo e não pelo eu. Ele passou pelas dificuldades evolutivas que nós, com toda certeza, mas ele fez as escolhas certas. Ele abriu mão do eu em prol do nós
há muito mais tempo do que nós. Falar sobre Jesus não dá para a gente pensar nele como um ser que abrigue um corpo físico, por mais etéreo que seja este corpo. É muita energia, né? A gente sabe que para ele vir encarnar, não reencarnar, mas encarnar na Terra, porque houve só uma passagem dele por aqui, ele teve que se reduzir durante um número incontável de anos para que ele pudesse projetar-se dentro de um corpo mais denso, ainda que especial, com uma genética totalmente avançada para o homem daquela época, avançada para o homem desta época, que suportasse, ainda que por poucas dezenas de anos, o quantum energético deste espírito. Então, imagina um sol maior que o nosso, tá? O nosso sol é pequeno perto de Jesus. Pensa no maior sol da nossa galáxia, ele ainda é pequeno perto de Jesus. Imagina este sol se reduzindo em magnificência de brilho e energia para poder se manifestar como uma pequena molécula de sol num planetinha de grade energética reduzida como é o planeta Terra. Não dá para dizer assim, Jesus teve um começo igual ao nosso? Sim. Uma trajetória igual à nossa? Não, porque ele fez escolhas diferentes, mas hoje ele é uma energia perfeita e pura que sustenta a vida numa galáxia inteira. Então não dá para dizer Jesus é uma entidade, não, Jesus é uma consciência absolutamente amorosa, presente, cuidadosa, que está em cada subpartícula atômica de nós, que somos seus filhos, se manifestando através de nós, através da nossa consciência, quando nós permitimos isso. Eu creio que quando uma pessoa tem um ato de misericórdia, de amor, de benevolência, de fraternidade, ela reflete Deus. E o nosso intermediário para Deus é Jesus. Então, nesses momentos, nós refletimos o nosso querido Mestre. A proposta de Jesus é criar o caminho para a felicidade. E o caminho para a felicidade é só através da fraternidade. Então, quando pega uma raça como a nossa, que demora muito para acordar para a verdade, é mais fácil você transformá-la de dentro para fora. Imagina uma bomba atômica de altíssima megatonagem. Ela não provoca aquele spread de energia? Então, aí, o efeito quando Jesus vivificou o ovo, que estava na trompa de Maria, o planeta Terra sofreu este impacto em forma de spread de energia de amor. Você imagina o que é átomos e células de minerais, vegetais, animais, hominais, encarnados e desencarnados, sendo tocados por uma brisa suave chamada esperança. Este momento sagrado que esta humanidade conheceu é o que Jesus é. Nada supera isto. Perceba o amor desta criatura, a energia desta criatura, que o simples fato dele vivificar a matéria, através da qual ele se manifestaria, provocou uma cura da grade energética planetária tão ofendida em civilizações anteriores que tinham quase destruído o nosso planeta. Imagina o que significou a chegada dele para espíritos que estavam na erraticidade, que de repente viram a luz e sentiram em si o ensejo de progredirem. Imagina o que significou esse momento para espíritos de luz que lutavam com uma psicosfera densa, acanhada, medíocre e que se sentiram bafejados pelo mais lindo dos sóis. Imagina o que significou isso para os espíritos que estavam no umbral grosso, presos dos seus medos, que se travestem de ódio e necessidade de poder, que tiveram a quebra destes templos doentes, onde eles escondem o próprio coração, e que de repente, num segundo, puderam ser tocados pela misericórdia divina. Isto é Jesus. Jesus foi um extraterrestre como todos nós somos extraterrestres. Isso está escrito no Livro dos Espíritos, quando o Espírito da Verdade diz a Kardec: você mesmo hoje é terrestre, mas terrestre você não foi. Então, assim como nós, o Mestre também não é originário do planeta Terra. Com 4,5 bilhões de anos, é muito difícil que qualquer um de nós seja um evolutivo primário do planeta Terra. Jesus moldou a Terra. Como é que ele pode ser terrestre se ele moldou a Terra com as próprias mãos, como o nosso querido Emmanuel ensina em Caminhos da Luz? Então, o Mestre, como nós, tem origem cósmica. Com o objetivo de completar nosso raciocínio, iremos temporariamente considerar essa possibilidade. Nesse sentido, é essencial tentarmos entender pelo qual motivo Jesus, um possível extraterrestre, decidiu vivenciar a vida de um ser humano. Diante muitas pesquisas e relatos, encontraremos os seguintes termos:
voluntários e missionários, no que diz respeito a seres de outros planetas. Uma breve e curta explicação para ambos seria: missionário é o nome dado para aquele que vem à Terra para realizar algum tipo de missão ou propósito. Por outro lado, voluntário seria o ser que decidiu, por livre e espontânea vontade, ajudar ao próximo. Obviamente não cabe a nós tentarmos definir o que Jesus era. Entretanto, se essa possibilidade estiver correta, esse ser considerado como o Salvador por muitos virá mostrar alguma coisa para a humanidade. Mas o que? É possível que uma das coisas que poderia vir primeiro à nossa mente seria o ensinamento sobre amor ao próximo. Todavia, se validarmos essa pequena possibilidade diante a imensidão do universo, por consequência, abriríamos a porta que muitos preferem manter fechada, que seria o pensamento de que seres de outras realidades, planetas, já vivem entre nós e podem estar bem abaixo da nossa frágil percepção humana. Assim como o pensador Albert Camus nos explica que não se pode criar uma experiência, é necessário passar por ela. Em outras palavras, talvez o melhor jeito para aprender e entender profundamente uma raça é se tornando parte dela temporariamente. Então, tomaremos um choque ao imaginar que, possivelmente, Albert Einstein tenha vindo nos mostrar que os cálculos matemáticos podem ir muito mais além do que a física clássica no que diz respeito ao universo, ou Nikola Tesla, que apesar do seu extraordinário domínio sobre as questões envolvendo eletricidade, não visava apenas o lucro, mas sim a evolução tecnológica em massa dos seres humanos para uma vida melhor. Por fim, inegavelmente surge a dúvida: será que todos eles conseguiram passar o que realmente queriam? Talvez o diretor Christopher Nolan possa nos dar a resposta ao mostrar o poder de uma ideia implantada sobre a mente de um ser humano no filme A Origem. Porém, ele não imaginou que uma mesma ideia poderia ir tão longe, atravessando as fronteiras da vida humana e todos os limites da física, assim afetando as próximas gerações, resultando em uma consciência cósmica. What's the most resilient parasite? An idea. A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules.